igual é uma função de primeiro grau. Significa que o gráfico tem que ser como? Uma reta. Essa reta pode ser crescente, decrescente, e isso tem significado. Lá no movimento uniforme, a gente falava que o movimento poderia ser progressivo ou retrógrado. Ainda tem isso. Só que agora, além de progressivo e retrógrado, ele tem acelerado e retardado. Tá certo? Sabia, sempre gera esse tipo de coisa. Então, ó, o que eu vou fazer é continuar daí. Eu vou fazer alguns desenhos para a gente classificar esses movimentos e vou desenhar os gráficos correspondentes a esses movimentos. Depois a gente chega na função horária. Tá bom? Então tá. Quanto à classificação do movimento, eu estou supondo, tá, que isso aqui é uma continuação de vocês, por isso eu não escrevi o movimento uniformemente variado de novo. Tá certo? Tá. Para eu classificar o movimento, eu preciso olhar algumas coisas. Eu posso ter a situação que o corpinho se move na direção e no sentido da trajetória. Posso ter o corpinho se movimentando contra a orientação da trajetória. E eu tenho mais outras duas situações. O que vai mudar aqui? Quando a velocidade estava a favor da trajetória, a gente chamava esse movimento de quê? Progressivo. Agora eu posso também incluir a aceleração. Se a aceleração estiver a favor, a gente dá um nome. Se a aceleração estiver contra, a gente dá um outro nome. A favor ou contra. Aqui. Tem mais outras duas situações. Eu fui infeliz no desenho, né? Tá bom, eu vou colocar aqui, ó, progressivo, retrógrado. Vou fazer de novo um progressivo e um retrógrado. Mas, Welder, você vai copiar? Não. Vai ter uma diferença. Bom, aqui ele é progressivo e a aceleração está acompanhando ele. Aqui ele é progressivo, mas eu posso colocar a aceleração para trás. Aqui ele é retrógrado e eu posso colocar a aceleração para frente. E aqui ele é retrógrado e eu posso colocar a aceleração para trás. O que significa isso? Primeiro, eu vou olhar sempre a velocidade. A velocidade me diz se ele é progressivo ou se ele é retrógrado. Nesse caso aqui ele é um progressivo. Agora, velocidade e aceleração têm a mesma direção em sentidos iguais. O que significa isso? Significa que a velocidade está aumentando ou eu estou acelerando o movimento. Certo? Então esse movimento é um movimento, como que eu dou nome para ele? É um movimento progressivo acelerado. E esse outro? A velocidade está contra a orientação da trajetória, então esse movimento é de que tipo? Retrógrado. E agora eu vou olhar a aceleração. O que está acontecendo com a velocidade e a aceleração aqui? Mesma direção em sentidos contrários. O que isso significa? O que isso significa? Ele é retrógrado porque está contra a orientação. Ele é retardado, porque a velocidade está para um lado, a aceleração para outro. Ele vai ser acelerado quando a aceleração estiver ajudando a velocidade a aumentar. Aqui a aceleração está ao contrário. Então tem, ó, a aceleração está apontando, freando, isso. A aceleração apontando num sentido e velocidade em outro. Então isso daqui é um movimento retrógrado. Gente, está muito calor aqui. Retardado. Oi. A velocidade indica o sentido que ele está indo? Sim. Sim. Quando o seu carro está apontando a velocidade para lá, significa que você está olhando para cá. E a aceleração, você está acelerando ou você Ou está freando. freando? Isso. Se eu estou com a minha velocidade para cá e eu piso no acelerador, significa que eu coloquei uma aceleração igualzinha na mesma direção em sentido da velocidade. Então isso vai fazer com que eu ande mais rápido. Se eu coloco a velocidade para cá e piso no freio, fisicamente falando, eu estou gerando uma aceleração contrária ao sentido da minha velocidade. Isso é como se alguém estivesse puxando. Você está querendo ir para frente, mas tem alguém te puxando para trás. Tá certo? Deu para entender isso, gente? Que eu vi algumas carinhas de dúvida.
Agora você entendeu? Tá bom. Esse aqui de baixo. A velocidade está a favor da trajetória. É um movimento de que tipo? Progressivo. Agora eu olho a aceleração e a velocidade. Retardado. Então agora acho que a gente se entendeu. Então isso daqui é um movimento progressivo, retardado. E esse outro? Retrógrado, porque a velocidade está ao contrário. Acelerado, porque tanto a aceleração e a velocidade estão apontando para o mesmo sentido. Aqui os dois estão para a esquerda, você consegue enxergar? É como se estivesse dando ré? Ou na contramão? Não significa isso. Ué, se eu tiver uma via de mão dupla, um dos sentidos eu posso adotar como positivo. O cara pode estar andando na outra mão. Por exemplo, eu posso dar ré também. Posso dar ré, eu não quero colocar ré aí. Para vocês não acharem que é sempre ré. Porque não é sempre ré. Vocês concordam que tem avenidas que eu posso ir assim e assim? Se eu definir esse sentido como positivo, os carros que andam nessa mão estão andando a favor da trajetória e os outros estão andando contra. Eu posso andar contra e continuar acelerando, que é essa situação. Eu estou andando do outro lado da pista e acelerando. Você, quando falou isso para mim, você não enxergou a seta ou você achou que era retardado porque estava ao contrário disso? Porque estava ao contrário disso. Você sempre, para falar se é acelerado ou retardado, você vai olhar entre a aceleração. Oi? Para falar se é progressivo, você vai olhar a velocidade em relação à trajetória. Acelerado ou retardado, você vai comparar a aceleração com a velocidade. Então aqui, a velocidade contrária à trajetória é retrógrado. Tá. E agora eu olho para a velocidade e a aceleração. Os dois têm a mesma direção e sentido? Significa então que a aceleração está ajudando a velocidade. Se a aceleração está ajudando a velocidade, vai aumentar. E aí a gente chama de acelerado. Tudo bem? Tá bom. Eu vou dar número para essas coisas aqui que eu vou fazer alguns gráficos. Vou fazer um gráfico para cada situação dessa. Para a situação 1. Pessoal, para a situação 1, é o movimento da aceleração constante, o que significa que está valendo para a gente V igual a V zero mais a V. Vocês me disseram que esse gráfico tem que ser uma reta, certo? Só que essa reta tem vários tipos, e o tipo da reta vai depender de qual movimento eu estou falando, tá certo? Esse primeiro aqui, ó, o que significa para a gente? Movimento progressivo significa velocidade positiva. E nesse caso a velocidade está aumentando. Como deve ser o gráfico? Eu tenho algum ponto, que é a minha velocidade inicial, o tempo passa e ela aumenta. Depois de um certo intervalo de tempo t, ele atinge velocidade v. Isso aqui geralmente vão ser números para vocês. Tá? Saí de 3 metros por segundo, cheguei a 10 em 2 segundos. É isso que eu estou representando aqui. Por que eu coloquei essa reta aqui em cima e não coloquei embaixo? Se eu tivesse colocado embaixo, o que ia significar para mim? Eu estou doido, né? É isso. Se eu colocar aqui embaixo, a gente costuma chamar essa primeira região aqui de primeiro quadrante, certo? E esse último aqui é o quarto quadrante. Se eu colocar no primeiro quadrante, tudo que está para cima do eixo x é positivo. Como eu estou falando da velocidade positiva significa movimento progressivo. Se eu colocar aqui embaixo, o movimento é retrógrado, porque as velocidades são todas negativas. Que vai ser o próximo caso. Passar de baixo para cima. Vai ter um caso. A gente vai falar dele. Antes de ir para lá, tem uma propriedade. O que significa a inclinação dessa reta? Aceleração. Por quê?
A gente decorou isso ou a gente sabe fazer isso? A inclinação dessa reta eu calculo como a tangente. E a tangente é esse cateto, que é V menos V0, ou ΔV. Dividido pelo cateto adjacente, que é um ΔT. E aí, então, eu chamo isso de aceleração. Tá? Tem uma outra propriedade, mas eu falo depois.